Nesse vídeo eu vou te mostrar o método que eu uso para ser uma Nutri referência na área esportiva. Você vai ver que é um método tão prático que você vai conseguir aplicar nos seus atendimentos para que seu paciente já saia da primeira consulta te indicando, vire um verdadeiro fã do seu trabalho e ainda não reclame do valor do seu serviço, mesmo sendo 3 vezes maior que a média. Esse tipo de atendimento eu chamo de atendimento de ultravalor. E agora eu vou te explicar como que você sai do zero a uma carreira bem-sucedida com esse tipo de atendimento. Dentro do Nutri Esportivo de Sucesso, você conta com a ajuda de alguns materiais, algumas ferramentas que vão te trazer clareza sobre as reais necessidades do paciente. Uma delas é o Box Sprint. Com esse box, você vai entender como aplicar estratégias nutricionais mais assertivas e também confiáveis, que vão amplificar os resultados do seu paciente. Isso não vai fazer ele desistir no meio do caminho. Não é possível, você ter reconhecimento profissional, mas muito mais do que isso, fidelizar o paciente com esse ciclo, tá? Que é o ciclo do atendimento de ultravalor, onde a gente encontra 4 pilares fundamentais. O primeiro pilar é um passo a passo, que você recebe para conseguir aplicar uma consulta nutricional que eu chamo de otimizada. Depois, você vai ter todas as ferramentas disponíveis para conseguir desenvolver um raciocínio clínico de precisão, que é o que vai facilitar na hora de elaborar uma periodização nutricional que realmente é assertiva, que vai trazer resultados, e finalizar com a prescrição estratégica de suplementos. Então, seguindo esse ciclo, esse passo a passo, a gente chega na fidelização do paciente, porque ele vai ter o resultado que ele buscou e aí vai começar a te indicar para todo mundo. Por isso, essa setinha ali, escrito mais indicações. E essas indicações é um passo assim, fundamental do método, porque você não vai precisar ficar correndo atrás de paciente. Você vai alcançar a sua independência financeira e, ao mesmo tempo, conseguir curtir aí um tempo com a sua família, com as outras situações, com as outras atividades que para você é muito importante também, porque você vai economizar tempo na hora de prescrever, Porque nessas ferramentas do Box Sprint, que eu já vou explicar para vocês certinho, vou mostrar esses materiais para você, te agilizam também nesse momento da prescrição, tá? Então, se você é nutricionista, de outra área da nutrição, seja UAN, seja hospitalar, e quer ter reconhecimento profissional, ou se você também é nutri de consultório, então já atende, e atende praticante de exercício e quer fazer uma prescrição mais assertiva, com resultados visíveis em menos de 15 dias, ou se você já é nutri esportiva, mas está precisando aumentar a adesão dos seus pacientes, fica comigo com muita atenção até o final do vídeo, que eu vou te explicar um passo a passo valioso para aplicar e sentir a diferença já aí na sua prática, beleza? E é importante também eu mencionar aqui que esse curso não é para você que é formado em outras áreas, como educação física, farmácia ou outras áreas da saúde, tá? Porque a prescrição de dieta é uma atividade privativa do nutricionista. Dentro da área da nutrição é muito comum a gente ouvir falar disso, ou até mesmo você já pensou que só consegue alcançar o sucesso ou se tornar referência quem tem muito dinheiro, porque aí já vai formar e montar seu próprio consultório, sua clínica, ou quem tem contato de pessoas bem-sucedidas. Mas eu vou te falar que não é essa a única oportunidade, pode ser uma das formas, Mas eu, por exemplo, me formei lá em Cuiabá, na Federal de Mato Grosso, eu sou de Campo Grande, então eu retornei para cá sem contato de professor, de pessoas da área, de médicos que pudessem me indicar e que pudesse me fazer crescer aí de forma rápida na nutrição. Então, tudo que eu apliquei, o método que eu vou explicar para você agora é realmente um método real, que faz sim você sair do zero a uma carreira bem-sucedida, mesmo que você não tenha dinheiro, mesmo que você não tenha contatos aí para poder te indicar nesse momento. E é tão real que aconteceu comigo e também acontece com os nutris que fazem parte do time Anabolize. E agora eu vou te mostrar esse depoimento da Ana Carolina, que é bem bacana e foi bem uma surpresa para mim, fiquei muito feliz quando ela mandou.
ela mandou esse print lá no grupo exclusivo, né, de Nutris, que é onde a gente tem a mentoria em grupo. E ela mandou o seguinte, eu vou ler para vocês verem, ó. Sempre passo por aqui, né, trazendo perguntas. Hoje gostaria de trazer a minha experiência. E ela manda um print de uma conversa que ela teve no WhatsApp com a cardiologista. Então, assim, e aí ela coloca aqui embaixo, né? Essa é a cardiologista, a referência da minha cidade, região, desde que me entendo por gente. Eu sempre tive e tenho muitos sonhos, mas quando decidi sair de Nutri, né, da UAN, e me tornar nutriclínica, e depois de conhecer a Faena, ser nutriesportiva, jamais na vida imaginei receber um feedback desse. Então ela conta que ela se tornou referência para quem antes era referência dela. Então uma médica que ela sempre teve como referência, falando para ela no WhatsApp que gostava muito do trabalho dela, né, e que estava encantada com a forma como ela trabalhava. Então, olha como é algo realmente possível, né, e que vai acontecer você conseguindo aplicar o método e seguindo o nosso passo a passo. Então, ela é uma Nutri que saiu de Wuhan. E tem também o depoimento da Valquíria, que eu vou mostrar agora para vocês, que formou, já começou a atender na área clínica e em pouco tempo ela conseguiu se tornar referência para triatletas, para corredores. E olha o que ela conta para a gente nesse depoimento. Oi, eu sou a Valquíria, sou nutricionista esportiva, estou formada há 2 anos. Fiz uma especialização em nutrição esportiva também tem 2 anos, porque eu já tenho um nível superior, então eu consegui conciliar a faculdade. A ideia que eu tinha de nutrição esportiva era aquela de academia. Era só isso. E aí era mais focada, né, em questão estética corporal, ganho de massa muscular, emagrecimento, e aí eu vi que é totalmente diferente. Eu tô criando, na verdade, um nicho, né, dos meus atendimentos. Por exemplo, eu não atendo mais só pessoal de academia. Eu atendo, meu público hoje é mais triatleta, mais corredores, mais voltado mesmo para performance. Então, como vocês viram esses depoimentos, essa demanda é real, ela existe. Eu tenho recebido muitas mensagens de nutris que atuam na área clínica e já são bem experientes, mas que estão recebendo agora pacientes que estão praticando corrida, ciclismo, crossfit, né, as mais variadas modalidades, e que estão muito perdidas em relação aos cálculos de gasto energético, a quanto prescrever de cada nutriente e muito inseguras na decisão da conduta nutricional. Se você está passando por isso, está sentindo também essa insegurança, calma, né? Que eu também já passei por isso. Lá no início da carreira, em 2011, quando eu comecei a atender, existiam pouquíssimos livros da área esportiva, não era uma área tão falada assim. E curso quase nenhum. E os que existia, né? Eu fazia tudo, eu já tinha feito todos. Mas foi atuando na prática mesmo, ali no consultório, no dia a dia. E atendendo praticantes de exercício, mas também atletas, que eu fui identificando, né, o que realmente funcionava, quais eram as melhores estratégias e quais as reais necessidades de um nutriesportivo. E aí eu vou mostrar para vocês agora alguns pacientes, né, que eu atendi e os resultados que a gente teve para vocês verem como é real, né? Essa foi uma das primeiras atletas realmente de alto nível que eu atendi, que é a Vitória. Ela, na época, fazia judô, foi para o Parapan americano, foi para o Mundial. Esse ano mesmo, né? Então, agora trazendo mais recentes, resultados mais recentes. Atendi também o Paulo, que é do jiu-jitsu, ganhou o Pan americano lá em março, no início do ano. É um super atleta também. E a partir do atendimento também do Paulo, vieram outras indicações, como a da Isa, que também ganhou o Pan americano, a gente estava em acompanhamento. Depois veio o Luan, né, que também voltou a competir. Quando a gente iniciou o atendimento, ele queria mais qualidade de vida, e aí conforme foi passando o tempo, ele resolveu voltar a competir e ganhou lá no Open de Dublin. Então, essa demanda, né, ela existe. São pacientes, por exemplo, que eu atendo em outros países, como a maioria deles no Emirados Árabes, tenho também Nova Zelândia, tenho em Portugal. Então, a demanda hoje ela não é só no Brasil,
tem brasileiros em outros países, né? E tem também outras nacionalidades que precisam de atendimento e precisam desse acompanhamento especializado. Então, se vocês quiserem, inclusive, ver outros resultados, não só de pacientes, mas também de alunos, vocês podem rolar essa página mais para baixo, vocês vão achar aí os prints e os depoimentos, tá? Para vocês verem como é real. Ao mesmo tempo que eu atendia no consultório, eu também sempre dei aula. Então, desde que eu saí do mestrado, lá em 2013, comecei a dar aula na Federal de Mato Grosso do Sul, já na área de nutrição esportiva. Então, eu tinha contato direto com os alunos e conseguia ver quais eram as lacunas que a formação estava deixando aí na graduação. E depois eu encontrava esses alunos na pós-graduação, que eu também atuo dando aula na pós, e esses alunos continuavam inseguros, com muito medo, e me pediam cursos mais aprofundados aí na área de nutrição esportiva. Inclusive, foram, né, esses alunos aí que me fizeram viver algo que eu nunca imaginei vivenciar, que eu nunca tinha sonhado com isso, e foi algo muito importante para mim. Foi em 2018, eu tinha recém tido minha primeira filha, e tinha decidido sair do consultório particular e continuar na universidade, que era onde eu conseguia ainda lecionar e também atender, porque eu orientava os alunos na clínica escola. E aqueles questionamentos, né, se eu ia conseguir voltar atendendo em consultório, se como que ia ser minha carreira, que toda mulher passa, né, quando tem filho, e nós, mulheres, aí nos entendemos disso. E foi quando eu recebi, né, a honra do prêmio do CRN3 como destaque, né, então eu recebi esse prêmio em 2018. Que foi de nutricionista em destaque na área de esportes e exercícios físicos. Foi a primeira vez que premiaram essa área aqui em Campo Grande, né, em Mato Grosso do Sul, na verdade, que o CRN3 premiou essa área. Então eu fiquei muito honrada e muito feliz. E foi um baita incentivo. Sabe aquela mensagenzinha de tipo, vai, continua que você está no caminho certo? E como muitos alunos me pediam cursos mais aprofundados, foi justamente quando surgiu, né, o Instituto Anabolise, para que realmente eu pudesse ajudar a tampar essas lacunas aí que a formação deixa, que muitas vezes a pós-graduação deixa, e conseguisse ajudar mais profissionais nessa área. Né? Então, depois de anos aí atuando na docência e também no consultório, unir todo esse conhecimento teórico, prático, científico, para que qualquer nutri consiga dominar todas as etapas de atendimento e realmente se transformar, né, se tornar um nutri referência na área esportiva. Já vamos começar o nosso conteúdo, eu já vou te explicar exatamente como que você vai sair do zero a uma carreira bem sucedida, mas antes eu preciso, né, e eu não posso deixar de te alertar sobre isso. Tem muita gente que fala que o mercado está saturado, que o nutricionista não vai conseguir pagar as contas, que você tem que desistir muitas vezes da nutrição ou da área esportiva. E eu falo com propriedade, porque eu mesma já ouvi isso de uma coordenadora. Tá lá no início da carreira, da coordenadora do curso. Só que agora eu quero te mostrar que quem fala isso é alguém que não tem noção da realidade. E o que eu vou te mostrar não é achismo, tá? São dados para que você mesmo aí chegue na sua conclusão. Então, o crescimento da prática de exercício, né, a gente pode começar analisando por aí. O crescimento da busca de exercício já é uma realidade. Então, muita gente fala assim, a nutrição esportiva é o futuro, né? A nutrição é o futuro, é a profissão do futuro. Não é. Já é do presente. Eu falo que a nutrição já é muito forte no presente. E se você atende no consultório, você já percebeu que a cada 10 pacientes que entram no seu consultório, pelo menos 6 fazem algum tipo de exercício. Isso é fato. Se você não parou para fazer esse cálculo, faça e você vai ver. E tem gente, inclusive, que fala que a cada 10 que entram, 10 pratica exercício. Aqui, por exemplo, é assim, quando não faz, eu vou lá e estimulo a fazer. E aí veio a pandemia, né? Que amplificou muito mais esse desejo das pessoas serem saudáveis, de se cuidarem, até para ter uma imunidade mais forte. Então, é algo que realmente as pessoas estão querendo recuperar aí o tempo perdido. E quando a gente vai olhar também outras ferramentas, como a de busca por palavra-chave lá no Google, quando a gente digita nutricionista clínico, o volume de buscas por mês, tá, no Google é de 880 buscas.
Agora, quando a gente vai comparar com o nutricionista esportivo, olha essa diferença gigantesca. 18.100 buscas mensais por nutricionista esportivo. Então, prestem atenção que isso aqui não é por ano, tá? São buscas mensais, 18.100 buscas mensais. Então, o volume é muito alto. Então, esse crescimento, gente, ele não é uma hipótese, ele não é o futuro, ele já está acontecendo, já tem nutricionistas sim faturando, aproveitando esse crescimento da área para se destacar, porque tem muito nutricionista formado? Tem 185 mil, mais de 185 mil nutricionistas formados, né? Mas na área esportiva são pouquíssimos e preparados realmente para atender esses pacientes, né, são muito poucos. Certo? Então, se você já pensou que não gosta da área esportiva ou que não quer atender na área esportiva, gente, pensa comigo. Quem diz que não quer atender na área esportiva não vai ter paciente. Vai atender quem? Né? Se a gente sabe que para qualquer idade é recomendado fazer exercício físico. Então, sempre que te falarem para desistir da nutrição, você vai lembrar do que eu acabei de te mostrar agora. Que a prática de exercício é indicada para todas as idades, desde criança, idoso, a pessoa acamada, a pessoa que está na UTI, por exemplo, faz fisioterapia, faz exercício. E que todos os dias tem pelo menos 600 pessoas buscando um nutri esportivo aí na internet. Então fixa isso na sua cabeça, que um nutricionista que não está preparado, realmente não vai conseguir evoluir na carreira. Então agora a gente chega no ponto. Como que você consegue se preparar e mostrar o seu diferencial em meio a mais de 185 mil nutricionistas. E eu vou te mostrar agora que se antes ter reconhecimento profissional só era possível para quem tinha muita experiência, agora não é mais. E para você já começar aplicando aí na sua prática e vendo a diferença, eu já vou falar os principais erros e como você pode fazer diferente para começar a se destacar. Então, o primeiro problema, o primeiro erro que eu vou citar é que a maioria dos nutris acreditam que um bom atendimento é aquele que dura muito tempo. E enche a boca para falar que ficam 2 horas e meia em atendimento. Agora para pensar comigo, quem hoje tem 2 horas e meia para ficar plantado num consultório? E muitas vezes são tantas perguntas que no final você vai fazer a prescrição e ainda falta dados. Porque a anamnese acaba sendo longa, cansativa e muitas vezes superficial. E agora pensa comigo, você acha que o paciente vai sair falando bem de você só porque ele ficou 2 horas lá no seu consultório? A realidade é outra. A gente precisa pensar que além do tempo do seu paciente tem o seu tempo, e o seu tempo também é dinheiro. Além de ficar as 2 horas lá fazendo anamnese, depois você vai ter que procurar recomendações, fazer prescrição, fazer suporte também, atender esse paciente nas dúvidas ao longo do caminho. Então, quantas horas você vai ficar com esse paciente? Será que a sua hora realmente está bem calculada e ele está pagando um valor justo pelo tempo que você fica ali disponível para ele? Então, nesse ponto, é importante lembrar que para um atendimento ser de ultra valor, você já tem que ser assertivo desde a anamnese. E para te ajudar nessa assertividade desde o primeiro atendimento, a gente tem no nosso primeiro pilar, que é a consulta nutricional otimizada, os passo a passo, as etapas da consulta bem definidas e ferramentas, como um formulário pré-consulta, que inclusive já te ajuda a entregar a dieta na hora, para quem quer fazer isso. A gente tem também a ficha de anamnese direcionada, que você consegue focar a atenção em encontrar as principais causas, as dificuldades do paciente e aí sim gerar valor para esse paciente desde o primeiro contato. E esse paciente, percebendo esse valor, ele sai mais animado, ele não vai querer desistir no meio do caminho. Então isso é um passo bem importante para a fidelização. E além da gente pensar também em outros pontos importantes aqui na consulta, que é uma boa avaliação de sinais e sintomas, escolher bem também um método de avaliação física, porque na área esportiva tem métodos que são sim melhores e mais adequados para praticantes de exercício ou mesmo para atletas. A fórmula que você vai escolher para calcular a composição corporal do seu paciente pode interferir diretamente no resultado, porque tem fórmula que aumenta em 10% a gordura corporal do seu paciente, por exemplo. E isso vai impactar diretamente na abordagem que você tem nas consultas, mas também na decisão
da conduta nutricional, que é um ponto bem importante. Pra você ter ideia do que eu estou falando, eu vou citar alguns exemplos, vai ficar muito claro isso para você. A maioria dos pacientes que chegam no nutricionista, na maioria das vezes, né, querem o quê? Emagrecer. Mas nunca é só isso. O paciente meu, por exemplo, praticava futevôlei e queria melhorar seu rendimento, né, a sua performance, e achava que o peso é que estava impactando em toda a performance dele, então ele queria emagrecer. Mas quando eu apliquei, né, a ficha de anamnese direcionada e fui analisando os sinais e sintomas dele, ele tinha muitas ites, muita dor muscular, e achava que era da poeira, sempre espirrando, e fui correlacionando os dados da consulta. E cheguei à conclusão que tinha uma alta chance dele ter alergia alimentar ao leite de vaca. Então fiz toda a orientação, né, e pedi para ele excluir pelo menos por 15 dias para a gente observar se ia ter melhora dos sintomas ou não. E o que aconteceu? Primeiro ele ficou um pouco assim, poxa, né, mas nem tomo tanto leite. Mas com a explicação, ele resolveu tirar e aí não deu outra. Os sintomas melhoraram 100% aí nesses 15 dias. E eu já tinha orientado ele, né, depois dos 15 dias, ir retornando com uma porção a cada 3 dias e tal, para a gente verificar como que responder, né, a questão dos sintomas. E aí, quando ele retornou com leite, o que aconteceu? Voltou os sintomas. Isso, gente, qual o impacto disso, né? Ficou muito claro para o paciente que a análise que eu fiz foi assertiva, né, que a orientação estava correta e que realmente aquilo impactava na qualidade de vida, no sintoma, na dor muscular, em tudo que ele tinha. Então era um ponto também importante para o desempenho. E se eu não conseguisse identificar e fazer essa correlação, muito provavelmente os sintomas não iam melhorar. E esse paciente não ia ter visto benefício, né, nesse atendimento e provavelmente não ia retornar. Então, quando a gente pensando nessa fidelização, eu sempre digo que uma prescrição só não vai ser suficiente. Então, uma consulta não vai resolver todos os problemas do seu paciente. E esse é outro erro. Você precisa ter muita calma e não entregar muita lista, muita orientação, um monte de alimento proibido, mudanças muito agressivas, porque isso só vai complicar. Ao contrário, você pode utilizar a comunicação intencional, que foi algo que eu utilizei com esse paciente, eu já ensino no primeiro módulo do método. Com essa comunicação intencional, você consegue, a partir também do raciocínio clínico de precisão, que é o nosso segundo pilar, né, você analisar os sinais e sintomas do paciente, fazer a correlação com a deficiência, também estabelecer as metas de composição corporal conforme a avaliação antropométrica que você já fez de forma correta, identificar as principais queixas desse paciente para daí sim chegar na raiz do problema e decidir qual será o foco do tratamento nutricional. Então, isso é algo que faz você trazer clareza também para o paciente, né? E ao invés de querer resolver todos os problemas do paciente de uma vez, sem considerar nada, sem considerar a fase, o objetivo do treino que ele está fazendo, qual que é o nível de treinamento dele, como que tá os exames laboratoriais, e prescrever ainda um monte de suplemento ao mesmo tempo. Fazendo dessa forma, gente, vai chegar uma hora que você não vai saber mais do que mexer na dieta para manter o paciente engajado ou para mostrar que está usando estratégias nutricionais diferentes, porque você não vai ter embasamento para isso. E vai acontecer duas situações aí constrangedoras. A primeira é ficar tudo muito complicado, que você colocou muita coisa ao mesmo tempo, esse paciente acha difícil, faz pouco do que você falou, e aí ou ele não tem resultado, ou o resultado fica abaixo do esperado. E você não consegue nem explicar, né, o porquê. Ou ele até pode ter resultado, e aí você não sabe o que realmente deu certo. Será que foi dieta? Será que foi o suplemento? O que realmente impactou no resultado desse paciente? E aí, quando você receber outros pacientes que têm o mesmo perfil, você acaba repetindo o mesmo padrão de dieta, mesmo protocolo de suplementação, e uma hora esses pacientes vão se conversar. Vai acontecer, porque acontece, um indica para o outro, e eles podem começar a perceber que você segue o mesmo protocolo para todo mundo, que não foi individualizado. E aí o que acontece? Esse paciente se sente desvalorizado, muda de nutricionista, não adere, né? E aí, às vezes, até fala mal de você para outros possíveis pacientes.
Para te mostrar como essa etapa do raciocínio clínico de precisão faz toda a diferença, eu vou te dar alguns exemplos. Imagina que você começou a atender um paciente que é praticante de corrida, quer disputar lá a meia maratona, mas ele vem sentindo muito cansaço, fala para você também que está tendo muitas infecções respiratórias recorrentes e o desempenho dele está baixo. E aí você imagina, né, faz corrida, carboidrato é importante, aumenta carboidrato para tentar melhorar esse cansaço dele. Mas ele volta no retorno e continua sentindo esse cansaço e nada resolveu. Para melhorar, você pensa, vou passar um pré-treino, algo com cafeína que vai melhorar a disposição. E aí, ao invés dele melhorar, muitas vezes ele piora ou até mesmo emagrece, algo que ele não queria naquele momento. E muitas vezes, onde estava o erro? Lá no raciocínio clínico de precisão. Então, ele te falou sinais e sintomas que estão correlacionados com deficiência de ferro, por exemplo, que é comum, né, em praticantes de exercício, principalmente de endurance, e que é um nutriente extremamente importante para o desempenho na corrida. Só que como você não entendia da modalidade, você nem pensou em fazer a triagem, por exemplo, dos exames relacionados ao metabolismo de ferro. Inclusive, para quem faz exercícios de endurance, você nem pode avaliar pelos mesmos parâmetros de um praticante de exercício ou de uma pessoa saudável aí normal, vamos dizer assim, né? Porque alguns parâmetros estão alterados em quem faz endurance. Então, até para analisar esses exames, você precisa saber os parâmetros corretos, né? A referência correta para quem faz cada tipo de modalidade. E aí você deve, né, às vezes ter parado aí para pensar, mas então só para atleta que eu preciso ter esse raciocínio clínico de precisão ou não? Para praticante de exercício eu também uso o mesmo raciocínio, tá? Tanto faz se é praticante, se é atleta. É que cada nível de treinamento nos traz informações, né, ou situações que são importantes da gente pensar. Vou trazer uma situação muito comum para quem é praticante de exercício. Normalmente ele busca um nutricionista esportivo para aumentar a massa muscular. E muitos nutris ficam na dúvida, será que a quantidade de energia que eu passei está suficiente nesse cardápio? Será que a quantidade de proteína está boa? Ou será que está passando muito? Será que está baixa? Então sempre fica essa dúvida. E muitas vezes você vai esperar esse paciente retornar para fazer a avaliação física dele e ver se mudou ou não, se aumentou a massa muscular ou não. E aí, nesse período, você fica naquela insegurança. Meu Deus, vai dar resultado ou não vai? Né? Algo que você poderia fazer, por exemplo, para te dar mais segurança e verificar se as quantidades de proteína, as quantidades de energia estão boas, seria pedir exames, por exemplo, de creatinina e ureia. E aí você conseguiria saber se a proteína que ele está consumindo está suficiente ou está sendo metabolizada e jogada fora, né, na forma de ureia. Se a creatinina dele está aumentando, porque é um dos parâmetros proporcionais à massa muscular. Então, o ideal é que aumente, né, em quem está aumentando massa muscular. Então, você pode usar outros parâmetros além da avaliação física, por exemplo. Então, pode ser muito simples, né? Você conseguir ter precisão na conduta, você conseguir ter um raciocínio clínico também de precisão. Então, depois dessa fase do raciocínio clínico de precisão, a gente chega no nosso terceiro pilar, que é quando você vai definir de 2 a 3 prioridades mais decisivas para alcançar o resultado do seu paciente. E com isso, você vai montar a periodização nutricional. E, gente, isso aqui ó, já vai automaticamente te deixar mais interessante e atrativo do que 99% dos nutris, que ficam repetindo mais do mesmo, mais do que a gente conhece, que é restrição calórica, aumentar frutas, né, verduras, limitar doces. Você vai ver que aplicando essa periodização nutricional, você vai conseguir aumentar a adesão do seu paciente. Resultados vão ser muito visíveis para ele em menos de 15 dias e normalmente, né, demora mais de mês para o paciente perceber o resultado. E mesmo que você nunca tenha montado uma periodização, você vai conseguir montar essa periodização nutricional para manter seu paciente sempre em evolução. Por quê? Porque você não vai precisar ficar horas e horas e horas estudando, procurando estratégia que vai funcionar, procurando recomendação. Isso é algo que eu abomino, gente. Por quê? Pensa comigo, quanto mais tempo você fica nessa fase, lá vai seu suado dinheiro embora, né?
aquele dinheiro que você recebeu pelo atendimento não vai valer quase nada se você ficou muitas horas aí para montar uma prescrição. E aí depois que eu virei mãe, aí que eu, né, agora eu valorizo muito mais essa questão do tempo. Então sempre eu estou produzindo, criando alguma ferramenta para agilizar essas etapas. E uma das ferramentas que agiliza muito nessa etapa de periodização é o GPN, né, que é o nosso guia de periodização nutricional. Tá? Aqui no GPN, ó, você consegue visualizar uma linha do tempo do tratamento nutricional, conforme o objetivo do seu paciente, né? E conforme também, ó, o nível, se ele é praticante. Aí a gente tem também o GPN amador aqui, ó, e também temos o GPN para profissional, para atletas profissionais. E aí, conforme ele vai avançando nas fases, você pode continuar nessa linha do tempo, né? E aqui tem todas as que você pode fazer de estratégias nutricionais em cada fase. Ou você pode aprofundar as investigações, mudar a rota, né? Então, nem sempre você tem que seguir essa linha do tempo aqui. Você pode trazer o paciente para outro objetivo, por exemplo, conforme as análises que você vai fazendo, né, do caso do seu paciente. Então, você nunca fica sem sugestões ou sem saber o que fazer com o paciente, porque sempre você tem estratégias aí na sua mão para você utilizar, né, seguindo o GPN. E para fechar a sua prescrição assertiva e diferenciada, nada de prescrever suplemento porque está na moda ou porque o paciente já comprou. Você vai ter segurança e leveza para fazer uma prescrição estratégica de suplementos, utilizando o nosso Guia Prático de Suplementos, que a gente chama de GPS. Com ele, você vai conseguir amplificar os resultados do seu paciente, porque fica muito simples você conseguir escolher o suplemento. Você tem uma lista aqui, ó, que é diferenciada pela cor, conforme o nível de evidência, tá? Então, ó, tem verde, amarelo e vermelho. Você consegue visualizar também aqui nessa coluna amarela quais os exercícios que cada suplemento, né, é indicado, para qual exercício realmente ele vai fazer efeito, quais os efeitos, que é nessa coluna laranja aqui, quais os efeitos esperados desse suplemento, qual dose você vai passar para ele, por quanto tempo ou em que horário ele tem que usar, e aqui também os pontos de atenção. Esse é o ponto importante, né? Ah, se ele é hipertenso, se ele é diabético, como que fica? Então aqui tem uns pontos também de atenção para você não errar mais na prescrição e conseguir também fazer uma prescrição muito mais ágil e assertiva aí de suplementos. Então, como você pode ver, combinando esses 4 pilares, você vai saber exatamente o que fazer em cada etapa do atendimento, com mais segurança, com mais praticidade, para que seu paciente realmente alcance o resultado que ele buscava. Então, no fim, o que vai acontecer? A percepção do valor da sua consulta vai lá em cima. Ele vai achar que o bagulho é barato, pelo tanto de resultado e satisfação que ele sentiu. E aí, a partir, né, desse ponto, é só alegria. Porque você ganha um paciente que é fã do seu trabalho, que não vai mais te abandonar. Você ganha muitas indicações. E essas indicações não vão reclamar do valor da sua consulta, porque ele já ouviu falar do seu serviço e ouviu falar muito bem do seu serviço. E tudo isso ainda vai te proporcionar mais tempo para você curtir com a família, curtir momentos só para você, né? Ou aproveitar aí tudo que te faz bem além do trabalho. Porque você não vai precisar ficar refazendo prescrição, você não vai precisar ficar fazendo inúmeras estratégias para captação de pacientes. E todo esse ciclo, ele flui com muito mais tranquilidade para você alcançar a referência tão sonhada aí na área de nutrição esportiva. Agora que você entendeu as bases para ser uma referência na área de nutrição esportiva, existe a chance de você aprender sobre tudo isso de forma mais intensa e aprofundada no meu curso. No Nutri Esportivo de Sucesso, eu reuni todo o conhecimento que me fez ganhar o prêmio como destaque profissional na área de nutrição, esportes e exercícios. Meus mais de 9 anos aí atuando como docente, tanto na graduação como também na pós-graduação, meus 13 anos atendendo em consultório, para que realmente você consiga ir muito além da formação tradicional, né, que é feita na faculdade, na pós-graduação, e realmente consiga experimentar uma verdadeira transformação. O Nutri Esportivo de Sucesso é totalmente online. As aulas já estão gravadas e você pode assistir quando e quantas vezes quiser.
O valor é R$ 1.770 à vista, ou você pode escolher também dividir em até 12 vezes de suaves parcelas de um pouquinho mais de R$ 172. Eu sei que tomar essa decisão muitas vezes não é fácil, que surgem muitas dúvidas. E às vezes você fica pensando, será que eu vou conseguir entender? Será que a linguagem não é muito difícil? Então eu quero te mostrar agora um depoimento de uma Nutri, que é do time Anabolize, que é a Elis, e ela diz o seguinte, ó. Às vezes você deve pensar, cadê a Elisete nas aulas de mentoria? Ou ela quase não tira dúvidas no grupo, sabe por quê? Porque suas aulas são completas e simples de entender. E toda vez que tem uma dúvida, vou lá e revejo. Ou quando pego um paciente que fica insegura, vou lá em um dos seus cursos, assisto e prescrevo, seja planejamento, seja suplementação. Sem falar que seu curso tem conteúdo para atleta ou praticante de luta e de combate, enquanto muitos só direcionam a parte esportiva para academia, emagrecimento e hipertrofia. Muitos cursos resumem a nutrição esportiva em definição e hipertrofia. Então a Elis deixou aqui, né, o depoimento dela, como realmente a linguagem do curso é fácil. E muitas vezes, muitos alunos me dizem assim, Faiana, eu entendo na aula, mas aí chega na prática e eu tenho dificuldade, eu não sei o que fazer. Então a gente tem outra ferramenta justamente para você que tem dificuldade de aplicar, às vezes, o que entendeu lá na aula, que é o nosso grupo exclusivo de mentoria, né, lá no Telegram. E é por lá que a gente compartilha os problemas, as experiências, e aí você tem o contato direto comigo, né, para te ajudar em tudo que você precisar. E você também aprende com os casos de outros nutricionistas, né? Então aqui coloquei alguns prints para vocês verem, né, que os nutris mandam as suas dúvidas, mandam exames para a gente analisar junto. Inclusive a Juliana, ela tinha acabado de entrar no curso, aí ela olhou o grupo, né, e mandou essa mensagem aqui também, ó. Já olhei o grupo e já vi que vou usar bastante. Então realmente é um grupo que tem bastante informação e que você consegue aprender muito com a experiência também de outros profissionais. E muitas vezes, né, quando surge um paciente mais complexo, você não sabe o que fazer, a gente também, além da mentoria em grupo no Telegram, a gente tem as mentorias ao vivo. Então a gente consegue discutir casos, também trazer atualizações, temas novos que vocês muitas vezes sugerem também no grupo. Tudo isso para que você possa cada vez mais se sentir seguro na prática, né? Seguro na carreira. E aí você deve estar pensando, Fernanda, mas é só isso? Então é só a mentoria, é só a mentoria ao vivo? Não, olha só, você ainda tem acesso à trilha do sucesso. Então, se por acaso você acabou de formar, ou até mesmo está nos últimos semestres da nutrição, ou está retomando a carreira e ainda está com uma baixa procura pelo atendimento, eu vou te ajudar a ganhar dinheiro para pagar o investimento do curso com a trilha do sucesso. E o que é essa trilha do sucesso? É um programa que eu e minha equipe de marketing elaboramos e tem um passo a passo para você conseguir resolver essa baixa procura. Então eu vou te ajudar, né, a realmente trazer mais pacientes para você ganhar mais dinheiro, e aí esse investimento do curso você vai ver como vai ficar muito mais leve. Você vai aprender a montar consultório, elaborar planos e serviços com preços justos, tá? Aprender a captação também de pacientes, enfim, tudo que você precisa aí para lotar a sua agenda e realmente chegar nesse patamar de referência na área esportiva. Sobre a mentoria, eu quero mostrar para você também o depoimento da Ana. E olha o que ela fala para a gente. Essa mentoria, para mim, está sendo maravilhosa, porque é uma parte ainda que eu tenho uma dificuldade, né? É na parte de estar sabendo o que eu posto, às vezes eu fico na dúvida, o que é melhor, qual é o melhor post, né? O que eu devo abordar, os temas que eu devo abordar. Então, era uma coisa que eu tinha muita dúvida, né? Aí nessa mentoria eu descobri, né? Porque a gente tem que postar para o tipo de pessoa que a gente deseja atender, né? Então clareou muito para mim em relação a isso, em relação a valores, porque eu tinha ainda um receio de estar cobrando o valor justo pela minha consulta, né? Eu tinha medo de passar o valor, do paciente não fechar comigo, porque que achava caro.
Ouviu que bacana, né? Esse é um medo que muitas vezes você tem, acha que é só você que tem, mas todo mundo passa por isso e é algo que a gente consegue sim solucionar, né, com mentoria, com o passo a passo correto. E se você pensa que eu estou começando, ainda estou recém-formado, ainda não tenho nem com quem aplicar, né, tudo que eu vou aprender, não se preocupe, porque a gente, com esse passo a passo, você vai atender o seu primeiro paciente e aí você vai começar a captar pacientes de forma orgânica, né, o fluxo vai ser muito natural. Por quê? Esse paciente, os novos, eles vão te indicar para pelo menos 3 pessoas. Até parece loucura, né? Não é mágica, viu, gente? É técnica, é método. Além da gente ter estudos que comprovam que um paciente satisfeito, ele te indica para pelo menos 3 possíveis pacientes, a gente também tem ferramentas no curso, como essa ferramenta aqui, que é o acelerador de resultados. É uma planilha em que a gente, né, controla isso aqui, tudo você vai ter acesso, você vai receber tudo explicadinho. E aqui, ó, que eu selecionei para você visualizar, no final dessa planilha, bem aqui embaixo, ó, que tem esse controle aqui também, para quantos pacientes cada um te indicou. E é essa média, gente, de 2, 3 ou até mais pacientes, assim como aconteceu comigo no caso do Paulo que eu falei para vocês, que me indicou o Luan, que me indicou a Isa, a Clarissa, o Ravili, enfim. Um paciente, gente, satisfeito, ele vai sim te indicar. E esse é o fluxo orgânico que a gente constrói também dentro do método, que você vai trilhar tendo acesso a trilha do sucesso, mas também a todos os módulos de conteúdos, que são esses 5 módulos aqui, ó. O primeiro módulo é o de consulta nutricional otimizada, que você vai receber lá todo o passo a passo, né, com todas as etapas de atendimento. Depois a gente vem para o raciocínio clínico de precisão, onde você vai aprender a relacionar todos os dados da consulta nutricional. Depois a gente vai para o terceiro módulo, que é o módulo de periodização nutricional, que você vai aprender a estabelecer aquela linha do tempo de tratamento para que o seu paciente queira voltar. Depois, o quarto módulo de prescrição estratégica de suplementos para conseguir amplificar os resultados desse paciente. E o quinto módulo, que é o módulo de periodização nutricional na prática, onde você vai ter inúmeras sugestões de periodizações em diversos casos e objetivos mais procurados aí no consultório. Então aqui é onde você vai buscar a luz no fim do túnel quando você não souber o que fazer. Você vai nesse módulo e vai conseguir ter sugestões de várias estratégias nutricionais para utilizar, beleza? Além de também ter um módulo de bônus, onde você vai receber todas as ferramentas do Box Sprint e também estudos de caso com resolução. Então, os casos mais complexos eu sempre gravo, explico às vezes fisiopatologia, todo o meu raciocínio com as possíveis soluções. Isso ajuda muito também quando você tem algum paciente do mesmo perfil, beleza? Agora é o seguinte, né? Você precisa tomar uma decisão. Chegamos nesse ponto. O que você prefere? Né? Fazer como a Soraya, por exemplo, ó, que diz aqui pra gente: estou demorando um pouco para acompanhar o grupo, mas todos os dias estudo um pouco. Um curso maravilhoso, muito bom para quem está abrindo um consultório, com cálculos e tudo mais. Então, quer fazer como a Soraya e conseguir ter essa clareza do que fazer, né, quando você está abrindo um consultório? Ou como a Camila, que eu selecionei aqui, ó, as mensagens dela, ela perguntou sobre algumas coisas relacionadas a atletas e ela colocou aqui, né? Fiquei preocupada porque são atletas de alto nível. Farei isso. E eu lembrei, como a gente tem um questionário no início do curso, que eu peço para que preencha, para justamente saber a sua realidade, qual a sua principal dificuldade, eu lembrei que era um sonho dela atender atleta, mas ela ainda não tinha coragem. Então a Camila, ela conseguiu tomar coragem de atender e eu respondi ela, né? Lembrei desse caso e respondi aqui falando que era muito bacana, que ela falou que não atendia atleta ainda, mas queria. E eu fiquei feliz de saber que ela tinha tomado esse passo. Então ela responde aqui, né? Sim, não podia ser diferente. Então, você entra com insegurança, sim, mas você vai adquirindo segurança conforme você vai tendo a base, todo o conteúdo e todo o direcionamento. E assim aconteceu também com a Elis. A Elis, que a gente já viu um depoimento dela, ela faz jiu-jitsu, né? Uma nutricionista que faz jiu-jitsu.
e ela morria de medo de atender pacientes de alto nível, né? E ela tomou coragem de atender o professor dela, que inclusive foi para o Mundial. E eu mandei lá no grupo perguntando como que o atleta dela tinha ido na competição. E ela respondeu, né? Ele tinha ganhado medalha, ela estava super feliz com o resultado dele. Com certeza esse resultado já foi, né, uma vitrine para ela, para o trabalho dela. E aumentou muito a visibilidade em relação aos resultados que ela pode ter com os pacientes. Então, a Elisa é um caso muito bacana, né, que tomou coragem também, aplicou o método e colheu os frutos aí. Além da Valquíria, que vocês também já viram o depoimento dela, mas aqui esse depoimento é em texto, e é ela contando sobre os resultados dos pacientes que ela atende, que faz Ironman, que fazem triatlo, né, que como vocês viram, e aqui ela me manda foto dos prints, né, das mensagens que os pacientes mandaram para ela, felizes com a conquista, falando que ela faz parte da conquista deles e como ela estava grata por conseguir ajudar esses pacientes. Então, esse caminho aqui, né, é o caminho de você plantar as sementes, estudar, se preparar, mostrar seu diferencial e aí conseguir ir colhendo os resultados desse trabalho. Então, agora, você, nessa decisão, né, que você precisa tomar, você precisa escolher o que você prefere, transformar a sua carreira, se tornar um nutri-referência ou desistir da nutrição. Bom, para não ficar um vídeo muito longo, você tem mais informações nessa página, é só rolar para baixo que você vai encontrar todas as aulas e tudo que você terá acesso dentro do curso. E se você ainda tem dúvida, pode entrar em contato com a gente, seja pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo inbox da rede social, onde você preferir, beleza? Só não pode ficar com a dúvida. Outra informação importante de lembrar é que você tem 15 dias de garantia, ou seja, entrou, assistiu, não gostou, achou que não é para você, é só pedir o seu dinheiro de volta, que eu reembolso 100% do valor, porque eu confio realmente no que eu tô te entregando, beleza? Te garanto que se você deixar passar essa oportunidade, no próximo paciente que entrar no seu consultório, você vai se arrepender de não ter entrado no método antes. Então, se você quer se tornar um nutri-referência na área que mais cresce no Brasil, viver de nutrição e ainda ter tempo para você, clica no link aqui embaixo, garanta a sua vaga, o acesso é imediato, assim que confirmar a sua inscrição, você já recebe os dados de acesso. Te vejo lá!